Recalcular a rota não é sobre fracassar, é sobre ter coragem para analisar o presente, se adaptar e iniciar um novo caminho com mais verdade. Às vezes, mesmo quando a gente coloca toda a nossa energia, o nosso amor, a nossa dedicação a um projeto, a um sonho, a vida vem e nos mostra que é necessário reavaliar, seja por limitações externas, ou até mesmo mudanças internas, ou por entender que o caminho que a gente está seguindo já não ressoa mais com aquilo que a gente havia idealizado inicialmente, a gente entende que é preciso mudar. Olá, seres de luz, pura vida, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas ao nosso refúgio de paz e descoberta. Eu sou a Gabriela. E o vídeo de hoje vai falar justamente sobre recálculo de rota, sobre mudanças, especificamente de mudanças que eu entendi nesse momento que são necessárias. Duas delas são atreladas ao canal e uma delas relacionada à minha vida profissional. Mas antes de falar sobre essas mudanças, eu queria contextualizar para vocês um pouquinho da minha história em relação à criação desse canal. Vamos de mãos dadas? Eu espero ter ouvido. Sim. Gente, eu estava gravando o vídeo aqui para vocês, só que deu um probleminha no computador e eu precisei reiniciá-lo. E eu também precisei religar as ring lights. E eu sei que uma delas estava com uma luz um pouco mais quente. Eu tendo a achar que é essa, mas eu não tenho certeza. Então, se vocês notarem alguma diferença na luz do vídeo daqui em diante com relação à luz do início do vídeo, é por causa disso. Eu já peço desculpas, mas o mais importante é a mensagem que a gente vai compartilhar. E eu falava sobre o processo que me levou à criação desse canal. Isso está muito relacionado com um processo de autoconhecimento que iniciou na minha vida há um pouco mais de 10 anos. Eu, inclusive, falei brevemente sobre isso no vídeo A Noite Escura da Alma, no primeiro deles. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição e também fixado no primeiro comentário, caso alguém queira vê-lo. Eu estava fazendo um trabalho voluntário na África, voltado à desnutrição infantil. Para quem não sabe, eu sou nutricionista de formação. E naquele momento eu vivenciava uma série de experiências delicadas e eu estava sozinha. Então eu acabei mergulhando profundamente dentro de mim para entender o que estava acontecendo, como eu poderia lidar com aquela situação e o que eu precisaria fazer a partir dali. Então, quando eu retornei para o Brasil, eu procurei pelo auxílio de profissionais e também me aprofundei em diferentes técnicas. E de lá para cá, na prática, muita coisa mudou na minha vida. Eu me tornei vegetariana. Hoje em dia eu pratico exercício regularmente, eu pratico meditação regularmente, eu fiz curso de médiums, eu fiz curso de reiki, eu me aprofundei em algumas técnicas como aromaterapia, inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal também de aromaterapia, vou deixar aí para vocês, cromoterapia, cozinha terapia, porque imagina, mineira, descendente de italiano, nutricionista, a paixão pela cozinha está no meu DNA. Não é por acaso que no passado eu já tive um projeto de iniciar um canal de culinária aqui no YouTube. Ele acabou ficando engavetado, mas eu já meio que resgatei essa inspiração e compartilhei com vocês um vídeo na Semana da Páscoa com uma receitinha também vou deixar aí. E por último, eu acho que dessas técnicas terapêuticas, a última que eu me conectei foi o ASMR. Eu não sei se todos que estão aqui acompanham o canal desde o início, mas no início eu comentava mais sobre isso, de maneira resumida, para aqueles que não conhecem essa técnica, ela é uma ferramenta utilizada no bem-estar geral e também para auxiliar pessoas que têm transtorno de ansiedade, depressão, que estão com o quadro clínico de burnout, que têm dificuldade para dormir ou que a qualidade do sono não é muito boa,
pessoas que têm dificuldade em focar. A gente tem ASMRs específicos voltados para pessoas que precisam estudar ou trabalhar. Eu, por exemplo, utilizei muito o ASMR quando iniciou-se a pandemia, porque eu comecei a trabalhar de casa. Eu tenho TDAH, então eu colocava o ASMR Pomodoro, que é uma técnica específica de ASMR. A gente já tem também vídeo de ASMR Pomodoro por aqui. E aí eu conseguia ficar focada por mais tempo. Mas o ASMR, ele foi um divisor de águas na minha vida, porque ele me trouxe vários benefícios. Até hoje eu consumo ASMR. Eu apresentei essa ferramenta para várias pessoas. E quando nós estávamos na pandemia, já em 2020, eu acredito que por ter me aprofundado em tudo isso, eu comecei a sentir um chamado para que eu pudesse trabalhar auxiliando as pessoas nos seus processos de cura, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas eu não sabia exatamente como aquilo poderia se concretizar na prática. Naquela época eu tive, sim, uma ideia que eu ainda estou amadurecendo ela. Eu espero que em algum momento isso possa se concretizar, mas é um projeto mais ambicioso que eu acredito que precisarei de um tempo maior para que ele aconteça da maneira como eu o imagino. E num segundo momento eu também pensei, bom, talvez eu possa fazer isso através da minha voz, cantando. Eu trabalhei já profissionalmente como cantora no passado, atualmente tenho cantado só no banheiro. Brincadeira, eu canto todos os dias, mas não mais profissionalmente. Mas eu também não sabia exatamente como aquilo poderia acontecer, né? Como eu poderia utilizar a minha voz para auxiliar as pessoas com esse intuito. Inclusive, no semestre passado, quando eu estava fazendo teatro, o meu professor de técnica de voz, ele nos perguntou, se não me engano, na primeira aula ou em uma das primeiras aulas, qual seria um adjetivo que definiria a nossa voz. E eu falei, naquele momento, curadora. Inclusive, Rafael, não sei se algum dia você vai assistir esse vídeo, mas se você assistir, saudades, gratidão por todos os ensinamentos. Me aguarde que eu volto. O bom filho, a casa retorna. Bom, gente, então eu já tinha essa ideia de utilizar a minha voz com essa finalidade, mas eu não sabia muito bem o que que eu poderia fazer para alcançar aquele objetivo. Eu imagino que vocês também já tenham se sentido assim em algum momento. Quando vocês têm ali definido um objetivo, um lugar aonde vocês querem chegar, mas vocês não têm a menor ideia de por onde começar para poder alcançar aquilo ali. Então, embora eu não soubesse como aquilo se sucederia, eu sempre fui cultivando essa ideia dentro de mim. Nas meditações, muitas vezes eu colocava essa intenção para receber uma intuição. E quando finalizou a pandemia, isso há 2 anos atrás, mais ou menos, eu estava em um quadro clínico de burnout. Eu já tive alguns quadros clínicos de burnout. Eu ainda não falei muito sobre isso aqui no canal, mas eu ainda trarei vídeos sobre burnout aqui para vocês. E eu fui procurar auxílio em uma casa espiritualista. E aí essa casa, ela também fazia um trabalho de cura. E quando eu cheguei lá, eu estava em um estado emocional muito vulnerável. E eu não consegui perceber algumas coisas que depois de algum tempo, olhando com um distanciamento emocional sobre o cenário, eu entendi que não. Eu acho que certo ou errado depende muito da perspectiva, mas que não ressoavam comigo. Mas no primeiro momento, como eles também faziam um trabalho de cura e eu sentia aquele chamado, eu decidi frequentar aquela casa algumas vezes e infelizmente eu acabei tendo uma experiência que foi muito desagradável, dilaceradora. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque não é o foco desse vídeo, mas eu entendi naquele momento que talvez
embora eu não sabesse exatamente o que eu precisaria fazer para concretizar aquele meu chamado, uma coisa ficou clara com aquela experiência, é de que talvez o meu caminho, a minha jornada, não fosse vinculada a uma instituição. Eu quero deixar claro aqui para vocês que existem milhares de casas que fazem um trabalho incrível, né, de centros religiosos. Então, eu não estou querendo dizer com esse relato que essas casas não mereçam credibilidade, mas é muito importante a gente pegar referências antes de visitar esses lugares. No meu caso, eu encontrei esse lugar na internet, então tudo serviu como um aprendizado. Depois dessa experiência, tendo entendido que o meu caminho provavelmente não era vinculado a uma instituição, eu me perguntava, então, o que que eu posso fazer? E aí, esse ano, no início desse ano, após uma prática meditativa, eu tive uma intuição de criar um canal específico de ASMR. E para quem consome o conteúdo de ASMR, sabe que o céu é o limite quando a gente pensa em criatividade e de tópicos que podem ser abordados no ASMR. Porque o mesmo criador de conteúdo de ASMR, ele pode, por exemplo, fazer um vídeo sobre afirmações positivas, ele pode fazer um vídeo se maquiando, mas com a característica sonora do ASMR, que seria mais com um tom de voz baixo ou com sussurro. E como eu tenho esse lado criativo muito aflorado, eu pensei, gente, isso é muito legal porque eu vou poder compartilhar com as pessoas diferentes facetas da Gabriela. Então, eu vou poder compartilhar com as pessoas a Gabriela que tem esse caráter mais terapêutico, a Gabriela que tem esse caráter mais acadêmico e compartilhar conhecimentos que sejam relevantes, a Gabriela que é mais menina, que gosta mais de brincar, que gosta de se maquiar. Então, eu vou poder fazer esses vídeos de vez em quando. E aí, quando eu fui olhar a frequência que as pessoas que criam um canal de SMR postam, eu vi que era uma média de 3 vídeos por semana. Eu falei, perfeito. Então, na segunda-feira, eu vou fazer um vídeo de autodesenvolvimento. Na quarta-feira, eu faço um vídeo de sussurros literários, que eu leio algum livro, alguma peça teatral, algum texto, enfim. E na sexta-feira, eu me permito explorar mais esse meu lado criativo. Então, pode ser vídeos mais relaxantes, ou, por exemplo, um vídeo de uma receita, mas com esse tom de voz mais baixinho. E aí, na teoria, gente, parecia tudo lindo. Eu, naquele momento, eu já tinha consciência, isso foi em janeiro, que eu não tinha muita estrutura. Eu ia ter que gravar os vídeos da webcam do notebook, que inclusive é o notebook que eu ainda utilizo, mas hoje eu já comprei uma outra webcam, e eu achei que eu fosse conseguir gravar todos os vídeos com esse fone aqui, ó. E o que que aconteceu? Quando eu comecei a gravar, se vocês forem nos vídeos do início do canal, vocês vão ver que a qualidade estética ou a imagem do vídeo não estava muito legal, ou o áudio não estava muito legal. Às vezes eu conseguia melhorar a imagem, mas aí o áudio piorava, e vice-versa. E aquilo foi me preocupando, porque eu não podia fazer uma inversão considerável para adquirir os equipamentos necessários. Eu acabei comprando uma webcam, mas é uma webcam um pouco mais simples. E depois eu comecei a pesquisar microfones específicos de ASMR, que são mais sensíveis, e vi que são caríssimos. E eu tenho microfones profissionais, mas eles não funcionavam nesse computador. Então eu comprei, eu perdi a conta de quantos cabos, comprei interface de áudio, comprei um microfone de lapela, mas nada funcionava aqui nesse computador. E para ajudar, eu descobri que eu moro relativamente próximo a um aeroporto. Eu não sabia porque eu nunca passo próximo a ele. Ele fica a 10 quilômetros daqui. Só que quando a gente pensa em avião, 10 quilômetros é aqui na esquina.
E eu nunca tinha me atentado a isso até o momento que eu comecei a gravar os vídeos. Porque aí eu via no retorno um avião passando, então eu tinha que parar a gravação. Ou então, quando eu ia editar, tinha que fazer muitos cortes. Teve vários vídeos que eu precisei regravar. E aí eu entendi que não ter aquela estrutura mínima necessária teria sim um impacto na qualidade do material que eu estava produzindo. Em paralelo a isso, eu não me dedico só ao canal. Eu tenho outras atividades, outras responsabilidades. E fazer 3 vídeos longos por semana, sem considerar os curtos que eu compartilho aqui no Shorts, nas outras mídias sociais, fazer edição tanto do vídeo longo quanto dos curtos, criar roteiro, título, a capa do vídeo, etc. Tudo isso demanda tempo. E aí eu fui percebendo que eu estava ficando muito sobrecarregada. E como eu já tive crise de burnout várias vezes, chegou um momento que eu já identifico quando tá para começar. Eu já percebo alguns sinais. Aí eu falei, não, eu preciso desacelerar. Primeiro passo, eu preciso reduzir a frequência de postagem. Agora eu entendi que o que eu consigo nesse momento, considerando o tempo e as ferramentas que eu tenho disponíveis, é postar um vídeo longo por semana. Eu ainda continuarei postando vídeos curtos que eu faço a partir desses vídeos longos. Pode ser que eventualmente surja a possibilidade de eu gravar mais vídeos longos, e se isso acontecer, eu vou compartilhar com vocês, mas oficialmente nós teremos um vídeo longo por semana a partir de agora. Isso já vem acontecendo, se não me engano, nas 2 últimas semanas. E eu queria alinhar com vocês, assumir o compromisso com vocês de que esse vídeo longo, ele vai ser publicado sempre às quintas-feiras, às 9h09 da noite. Essa semana, excepcionalmente, o vídeo ele vai sair hoje, que é terça-feira, mas a partir da semana que vem, ele vai sair às quintas-feiras. Então, quando eu tive que dar essa pausa e reavaliar meu cenário, eu precisei desconstruir aquilo que eu tinha idealizado num primeiro momento. E quem já passou por essa experiência sabe que nem sempre é fácil a gente ter essa resiliência e o entendimento de que a gente precisa recalcular a rota. Porque muitas vezes a gente cria uma expectativa, o outro cria uma expectativa sobre nós. Quando a gente vai reiniciar a nossa jornada, nem todo mundo compreende essas mudanças. E eu de verdade espero que vocês continuem aqui comigo, porque todo esse conteúdo que eu faço, ele tem um propósito maior e é preparado com muito carinho e muita dedicação para vocês. Agora a gente vai falar sobre a segunda mudança que vai acontecer aqui no canal, que pode ser que alguns de vocês já tenham reparado, que é o nome do canal. Como inicialmente o canal seria um canal de ASMR, o nome era Gabriela Pulim ASMR. Inclusive, se vocês virem a abertura dos vídeos anteriores, vocês vão ver que esse era o título que aparecia. Mas como a maior parte dos vídeos que eu tenho compartilhado aqui não tem a estética sonora dos vídeos de ASMR, eu achava que esse nome estava incoerente com aquilo que eu estava entregando. Eu entendi ou descobri que para eu gravar vídeos de ASMR com uma boa qualidade, eu precisaria de ter microfones específicos, um computador que reconhecesse esses microfones, porque, por exemplo, eu até tenho um microfone aqui que seria muito bom para ASMR, mas o meu computador não reconhece. Mesmo eu tendo comprado cabos, mesmo eu tendo comprado a interface de áudio, ele não funcionou. Então, eu entendo que o problema, embora eu não tenha conhecimento técnico de som, eu acredito que o problema esteja no computador. E como tem essa questão que eu mencionei do aeroporto aqui próximo, eu precisaria estar em um local que tivesse isolamento acústico
para que a gravação do vídeo pudesse ser mais fluida, ou seja, são elementos que não fazem parte do meu momento presente. Isso não significa que eu não compartilharei com vocês outros vídeos de ASMR. Eu, inclusive, espero poder fazer isso em breve, porque eu já tenho alguns áudios de voz que eu gravei na casa de uma amiga minha, e aí eu posso fazer um vídeo com outras imagens passando ao fundo, eu não apareceria nesse caso. Inclusive, comenta, por favor, se essa estética de vídeo é interessante para vocês. Eu ainda estou entendendo o que que é mais agradável para vocês. Se é um vídeo onde eu apareço mais ou se é um vídeo no qual vocês visualizam outras imagens e ouvem a minha voz, ou o melhor seria ter um pouco dos dois no mesmo vídeo. Enfim, como eu considero que estou em uma etapa de recomeço, toda dica, todo conselho é muito bem-vindo. E por último, mas não menos importante, eu venho compartilhar com vocês uma mudança na minha vida profissional que, de certa forma, também pode beneficiar alguns de vocês. A partir da próxima semana, eu começo os atendimentos online de Reiki. Para quem não conhece essa prática terapêutica, o Reiki é uma ferramenta de cura que envolve o equilíbrio dos nossos centros energéticos, ou seja, dos nossos chakras, através do empostamento de mãos. Ele pode ser feito, sim, à distância. E a gente consegue, através dessa técnica, tratar tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo mental e espiritual. Se você tiver interesse em conhecer sobre os benefícios que essa técnica pode aportar à sua vida, na semana que vem a gente vai ter um vídeo em que eu vou explicar um pouco mais detalhadamente sobre o Reiki, mas eu também vou fazer uma sessão de Reiki à distância aqui para a nossa egrégora de seres iluminados. Eu estou super empolgada porque isso me conecta com esse chamado que eu comentei com vocês. É um complemento ao trabalho que eu venho desenvolvendo aqui no canal e eu torço para que eu consiga auxiliar muitas pessoas nesse processo. Caso você tenha esse interesse, em breve eu vou compartilhar mais informações, o link, enfim, para que o agendamento possa ser realizado. Bom, seres de luz, para finalizar, eu vou dizer uma frase que eu não sei de quem que é, mas que eu acho muito precisa quando se trata de recálculo de rota e de mudança. Não são os mais fortes e os mais inteligentes aqueles que sobrevivem, e sim aqueles que se adaptam melhor às mudanças. Mudar é preciso, exige coragem, mas sempre nos leva a um caminho de luz, a um caminho em que a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo. Por isso que é tão importante a gente sempre parar por alguns momentos na nossa vida e avaliar se o caminho que a gente está percorrendo, ele está nos levando aonde a gente quer chegar ou não. E não é demérito algum se a gente precisar fazer esse recálculo. Lembre-se disso, como eu falei no início do nosso vídeo. Obrigada a vocês que me acompanharam até aqui. Nos vemos em breve. Se porventura sair vídeo aqui para vocês algum outro dia, considere isso como um bônus. Oficialmente, os vídeos serão às quintas. Eu sempre compartilho as atualizações do canal na aba Posts, que antigamente era chamada de aba Comunidade. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo computador, essa aba tem o nome de Publicações, e pelo celular é a aba Posts. Muita luz, seres de luz. Nos vemos em breve. Namastê. E quando a gente vai recaminhar? Não. Existe essa palavra recaminhar? Se sim, escreve aí nos comentários. Se não, também. Mas eu vou mudar a palavra que eu utilizei. Quando a gente vai reiniciar a nossa jornada, nem todo mundo compreende essas mudanças. E eu, de verdade, espero que vocês continuem aqui comigo, porque todo esse conteúdo que eu faço, ele tem um propósito maior e é preparado com muito carinho e muita dedicação para vocês.